Olá, meus amigos, eu sou o Oládio e esse é o canal Cavacos do Ofício. Bom, estou chegando agora da rua, estava serrando uma pilha de lenha com a motosserra. E como eu já falei algumas vezes, eu sou técnico agrícola e quando comecei o meu trabalho, há 50 anos atrás, eu fui instrutor de motosserra. Então, eu resolvi agora compartilhar com vocês a manutenção diária. Passar então os cuidados que se tomam com a motosserra após um dia de trabalho, para que deixá-la pronta a continuar o trabalho no dia seguinte. Muito bem, obviamente a nossa motosserra chegou do trabalho totalmente suja e totalmente cheia de serragem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar um pincel, pode ser um pincel desse de pintura, uma polegada e meia de largura, e fazer uma primeira limpeza geral, retirando então todo esse excesso de serragem que ficou, poeira, serragem, né, pó de serra, que ficou aderido à nossa motosserra. Em toda ela. Então vamos passar, fazer uma limpeza geral. Pode ser também utilizando um paninho de algodão, um paninho macio. Principalmente em volta aqui das tampas do tanque de gasolina, aqui na entrada de ar, essa telinha aqui, e em volta também da tampa do tanque de óleo. Bem, feita essa primeira limpeza, eu vou limpar aqui, juntar essa serragem que acumulou na minha banca. Vou dar uma limpadinha aqui. E antes de nós retirarmos a corrente, nós vamos dar uma avivada no fio. Lembrando que eu vou prender aqui. A fiação é um capítulo à parte. Provavelmente faça mais adiante um vídeo só dedicado à fiação de motosserra, de corrente de motosserra. Eu prendo então o sabre, né, a motosserra, na minha banca, com esse dispositivo improvisado que eu fiz, e dou uma avivada na corrente. Não precisa mais do que 3 passadas de cada lado. Essa corrente aqui, ela está com um lado um pouco mais gasto. Então eu vou, nesse lado aqui, então, eu vou dar 2 passadas só em cada dente. Ok, agora nós vamos passar o outro lado. Então eu viro, prendo novamente minha motosserra e desse lado, como está um pouquinho maior, eu vou dar 3 passadas. Ok. Então eu retiro meu jig de fixação da motosserra, do sabre. E agora sim, então, nós vamos retirar esse sabre que trabalhou hoje o dia todo, então, já com a corrente, com o fio reavivado. Então, afrouxamos as porcas
seguram a placa fixadora do sabre. Seguro o sabre e afrouxo um pouco o parafuso tensor da corrente. Pronto. E aí tiramos o sabre e a corrente fora. Bom, essa corrente aqui então já está afiadinha, pronta para trabalhar. Eu vou enrolar assim, fazer uma rodilhazinha e colocar num recipiente com óleo. Já vou tirar aqui a minha segunda corrente e vou deixar ela numa caixa, num recipiente, onde ela vai ficar escorrendo um pouco o excesso do óleo. Vou deixar aqui então, momentaneamente. Essa corrente então vai ser a que eu vou colocar para trabalhar amanhã. E essa corrente então, que trabalhou hoje o dia todo, vai ser imersa num banho de óleo. Esse potezinho aqui, eu tenho óleo no fundo. Então, eu procuro então embeber toda a corrente no óleo. E ela vai ficar aqui de molho hoje à noite. Por quê? O óleo então vai facilitar o afrouxamento daquela resina que gruda na corrente e vai mantê-la também bem lubrificada, bem protegida. Eu vou pegar então esta minha corrente que estava no óleo. Deixa eu pegar um pedacinho de estopa aqui. E vou colocar ela num prego. Até o bom é colocar algumas horas essa corrente pendurada num prego para escorrer o excesso do óleo. Eu vou colocar no meu painel aqui num prego. E vou deixar então essa minha vasilha embaixo para coletar algum pingo que porventura caia de excesso de óleo. Muito bem. Faço então agora aqui, eu tenho uma laminazinha de serra que eu cortei. Lâmina de serra de cortar ferro. Muito de leve eu passo aqui para retirar essa resina e serragem que está grudada, mas olha, muito de leve para não arranhar a nossa motosserra. Né? E venho com o pincel e retiro essa serragem, essa sujeira toda aqui, procuro fazer uma boa limpeza. E com a minha laminazinha eu procuro limpar os cantinhos onde o pincel não alcançou, enfim, onde ficou um pouquinho mais duro. Sempre tomando cuidado para não arranhar a carenagem da nossa máquina. Fazendo muito de leve. Depende do número de horas que se trabalha por dia. Quando se trabalha aí de 6 a 8 horas, é aconselhável no mínimo uma vez por semana, então, você colocar um pouquinho de gasolina numa bacia e então fazer essa limpeza aqui com o pincel com gasolina. Uma gasolina limpa, né? Para então retirar esse excesso de resina, de serragem que fica nos cantinhos. Na manutenção diária não precisa. Lembrando, você pode também utilizar um trapinho, né, um paninho de algodão, uma estopa,
para fazer esse trabalho. Eu gosto de usar o pincel, que para mim ele é mais eficiente. Muito bem, agora nós vamos limpar o outro lado da carenagem também. Tirando esse excesso de serragem aqui. Essa é uma parte que fica, a serragem fica um pouco embebida no óleo da corrente. Procurar limpar bem esses frisinhos, porque esses frisinhos são condutores do óleo, tanto nesse lado como no lado da motosserra também. Sempre procurando limpar o melhor possível. Os cantinhos, os frisinhos que tem, os orifícios, procurando deixar tudo o mais limpo possível. Desentupindo, né? O sabre também, se faz uma boa limpeza. Tirando todos os excessos de um lado e de outro. Com essa lâmina, então, é importante, ó, por isso que eu fiz essa pontinha. Você passa e limpa esse sulco aqui, por onde passam os elos de arraste da corrente. Ele deve ser bem limpo, porque aqui circula o óleo lubrificante da corrente. É importante raspar resíduos de serragem que fica nessa parte aqui, porque se ficar resíduo de resina aqui, pode atrapalhar o aperto depois então da corrente. Limpando esses orifícios com a pontinha então que eu fiz nessa lâmina. E principalmente esses pequenos orifícios aqui, que é por aqui onde entra o óleo que vai lubrificar a corrente, de um lado e do outro. Tomando cuidado então de desobstruí-lo completamente. Quando você usou muito tempo um sabre, às vezes ele cria uma pequena rebarba nesses lados aqui. O atrito da corrente vai desgastando esta face aqui do sabre e pode criar uma pequena rebarba aqui. Ó, esse aqui não tem, mas se tiver, você pode pegar uma lima chata. Essa minha lima aqui não é a mais apropriada, ela é um pouco grossa, mas
é só como demonstração. Então, você pega e nesse sentido passa tirando a rebarba do sabre. Do outro lado a mesma coisa, passando rente ao sabre. Vamos tirar também o excesso, a limalha que ficou ali, né? Limpando com o nosso paninho ou com a nossa estopa. Colocando ao lado ali. Muito bem. Eu então vou aqui agora dar uma organizada na minha mesa novamente. Tirando então esta serragem que ficou aqui, né? Serragem misturada com óleo. Muito bem. O passo seguinte agora é nós tirarmos esta carenagem, que é onde ela tem o nosso filtro de ar. É importante diariamente também fazer uma limpeza no filtro de ar. Essa motosserra ela tem um parafuso aqui, com meia volta se afrouxa ele, baixando aqui o afogador, nós levantamos e damos um jeitinho até que ele saia aqui, ó, saiu. Também, com o pincel, vamos limpar por dentro essa nossa carenagem. E aqui está o filtro de ar. Ele é uma peça de feltro que é colocada aqui. O ar entra por baixo e passa, então, filtrando a poeira por esse feltro aqui. Antigamente, esse filtro ele era de uma telinha bem fininha, metálica. Então, nós usávamos passar o pincel e lavar com gasolina. Hoje, eles são feitos de feltro, então não se usa mais limpar com pincel. Então, nós pegamos o feltro e damos uma batida, numa madeira, numa tabuinha. E retiramos. Ó, aqui tem uma serragem um pouquinho maior, então eu retiro com a mão. Não se aconselha, então, como é feltro, não se aconselha a limpar com gasolina. E colocamos então de volta o nosso filtro. E já coloco de volta também a carenagem, fazendo um movimento contrário, né? Que eu encaixo ali, naquele engate. Puxo o afogador, de forma a ele encaixar aqui, pronto, encaixou. Dou meia volta para a direita. E aqui está. Nós vamos remontar a nossa corrente. Então vamos pegar a corrente que estava no óleo, que já está afiadinha. E desta vez nós vamos colocar o sabre na posição invertida. Ele estava desse sentido, com as letras viradas para cima, agora nós vamos colocar ele ao contrário. Isso para que haja um desgaste uniforme nas duas faces do nosso sabre.
prestando atenção sempre para que o corte do dente fique para frente. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes a gente se engana. Quando vê, já montou toda a motosserra, vai ligar, os dentes estão com corte, cortando com as costas do dente. Muito bem. Aqui está. Vou encaixar o pino tensor. Tá bem encaixadinho aqui. Vamos colocar a carenagem e as porcas de aperto do nosso glorioso sabre. Agora nós só apertamos com a mão. E passamos então a fazer o tensionamento da corrente. Como é que se faz? Eu levanto o sabre, ó, ele está praticamente já bom, e tensiono só até ele encostar na parte inferior do sabre. Dou uma rodada para ver se está tudo livre, tá ok. Dou uma conferida, tá bem. E agora então faço o aperto final no sabre e na corrente. Pronto. Agora vamos pegar a capa do sabre e colocar no lugar. Aqui está. Vamos frear a nossa motosserra e ela está pronta para amanhã voltar ao trabalho. É isso, pessoal. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no nosso canal.